Olá para você, cabeleireiro e cabeleireira. Como prometido na live da imersão da colorimetria, eu fiquei de fazer um vídeo para você como produzir a série 89. E o vídeo prometido foi como produzir em duas técnicas, produzir o 8.89. E agora vamos lá produzir essas cores, tá bom? A primeira cor, deixa eu ajeitar aqui, a primeira cor que eu vou produzir para você é o 8.89, essa cor aqui, e uma técnica para produzir essa cor. Uma técnica bem conhecida, que até mesmo foi falado na live, é de aplicar uma cor mais escura e uma cor mais clara. Então você soma as cores e divide por 2 e assim cria uma cor. Essa é uma técnica mais conhecida. Porém, essa técnica, existe alguns mitos e verdades no meio dessa técnica que eu quero aqui também ajudar você nesse vídeo, tá certo? Por exemplo, se eu quero criar o 8.89, vamos criar o 8.89. Eu posso misturar o 7.89 mais o 9.89 em partes iguais. Se eu misturar essas cores em partes iguais, o que eu estou fazendo? Eu somo as bases. 7 mais 9 igual a 7 mais 9 igual a 16, certo? 16 que por sua vez dividido por 2, por que por 2, João Paulo? Porque nós estamos misturando duas alturas de tom, então por estar misturando duas alturas de tom, nós temos que dividir por 2, então dividido por 2 que é igual a 8, tá bom, eu descobri a altura de tom que ficou, e o reflexo? Quando eu misturo 89 com 89 em partes iguais, o reflexo, o que acontece? Acontece que se mantém um reflexo na altura de tom, que é a altura do 8. Então vai continuar 8.89. Existem alguns mitos e verdades no meio dessa criação dessa cor. O que acontece? Muitos falam que pode misturar 7.89 mais 9.0 que dá certo. Alguns falam que pode misturar 7.0 mais 9.89 que também dá certo. Mas o que acontece nesse caso? Quanto mais escura a cor, mais concentração de pigmento ela tem. Quanto mais clara a cor, menor concentração de pigmento. Quando eu aplico 7.89 com 9.0, o que acontece? Eu tenho muito pigmento na altura de 7 e não tenho nenhum reflexo na altura de 9. Apesar desse 9.0 diluir esse 8.89, não vai ficar fiel à cartela. E o mesmo acontece com 7.0 e o 9.89. Ao você misturar, na altura de 9 tem pouco reflexo e na altura de 7 já não tem nada de reflexo. E mesmo assim, essa base na altura de 7 vai diluir. Então não vai ficar a cor da cartela, que é o 9.89. Então essas duas técnicas aqui não dão certo. O correto é da forma que a gente mencionou acima. Assim você consegue. João Paulo, posso misturar um 7.8 e um 9.8? Não existe. Mas se existisse, daria certo? Também não daria certo, por conta desse fato que eu mencionei, que na altura de 7 é mais escuro e na altura de tem mais pigmento, quer dizer, e na altura de 9 tem menos pigmento. Então, dessa forma também não dá certo, tá bom? Então, é uma forma que é conhecida muito popularmente, mas nós temos que desvendar esses mitos e verdades aqui, tá bom? Vamos para outra técnica, vamos criar o 8.89 novamente. Então vamos criar esse 8.89. Como que vamos criar? Vamos criar agora pela regra de proporção de corretor. Lembram o que nós vimos lá na live? Eu vou passar aqui um pouquinho do que foi visto lá na live, o que eu passei, o que o Alejandro passou, para que a gente consiga chegar nesse resultado que você deseja, tá bom? Então,
Para criar o 8.89, o que eu tenho que saber? Na regra do 11, o que eu vou precisar? Eu vou precisar misturar base mais o corretor. Qual base? A base da altura de 8, que é a cor que nós queremos criar. Então eu vou misturar 8.0 e mais os corretores correspondentes ao reflexo 89, certo? Então eu vou precisar aqui, para criar o 8.89, eu vou precisar de 60 gramas de 8.0 mais. O que nós temos que lembrar da regra do 11? Quando vamos produzir, por exemplo, um 8.3, qual é a quantidade de corretor que nós devemos utilizar? Do 8 para o 11 nós devemos contar, certo? 8, 9, 10, 11. Então temos que adicionar o quê? 3 gramas de corretor, certo? Então se nós fôssemos produzir um 8.3, era só misturar 8.0 mais 3 gramas de corretor dourado. Só que aqui a questão não é uma cor com um reflexo, mas eu vou utilizar essas 3 gramas utilizando nas proporções corretas para criar o reflexo 89. Então eu vou colocar aqui 60 gramas de 8.0 mais 3 gramas totais de corretor. Então mais 6 gramas totais de corretor. Deixa eu subir aqui para ficar mais visível para você. Então 3 gramas totais de corretor. Então, nós já descobrimos o que nós temos que utilizar de base e a quantidade de gramas totais de corretor que nós vamos utilizar nessa cor, certo? O que nós temos que descobrir agora? O que é o reflexo 89? O que é esse reflexo? Nós temos que descobrir. Então, o que é o ponto 8? Ponto 8, o que ele é? Ponto 8 é igual ao azul. E o ponto 9? Ponto 9 igual a cendre. É o cendre. Então, eu posso misturar azul com cendre nas proporções corretas que nós vamos criar o 8.89, certo? Agora nós vamos para a próxima etapa. Veja que são várias etapas para conseguir produzir essa cor. Então você tem que ver etapa por etapa. Não adianta querer ir lá na frente, pular tudo e ver o que você tem que fazer. Porque se você fizer isso, você vai aprender a produzir o 889. Mas você não vai aprender a produzir qualquer cor com 2 reflexos. E isso é importante, tá bom? Então, quando a coloração vem de fábrica, ela vem nas seguintes: a base, primeiro reflexo e segundo reflexo. O que eu quero saber aqui? Eu quero saber quais as porcentagens. Quando a coloração ela vem de fábrica, ela vem de fábrica com 50% na base, certo? Lembra lá da live. Lembra lá da live que está lá essas porcentagens. 50% de base, 30% no primeiro reflexo e mais 20% no segundo reflexo, certo? Então anota aí, porque isso é muito importante você saber para conseguir produzir uma cor corretamente, certo? Coloração vinda de fábrica, ela vem com essas seguintes proporções, tá bom? E quando vamos produzir? Quais são essas proporções? Quando vamos produzir, o que acontece? Nós vamos esquecer a base. Nós não vamos dar nem aí para a base. Nós não queremos produzir base. Nós queremos produzir reflexo, certo? Então vamos deixar a base de lado. Vamos esquecer essa base. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer com que esse reflexo, o primeiro e o segundo, se transforme 100% da cor para que a gente possa fazer as contas corretamente. Como que nós vamos fazer isso? Dobrando a quantidade de reflexo. Então, o primeiro reflexo,
Quando vem de fábrica, ele vem com 30%, certo? Vem de fábrica, isso é muito importante. Porém, quando nós vamos produzir, nós vamos dobrar essa quantidade. Então, 30, o dobro de 30 é 60. Então, vai ser 60% do primeiro reflexo. E o segundo reflexo? Qual é a quantidade? Se no segundo reflexo nós temos 20% da coloração vinda de fábrica e nós vamos dobrar essa quantidade de reflexo, o que vai ser? Vai se tornar dobro de 20, 40%. E isso daqui é muito importante você ter essa separação. A quantidade de reflexo da coloração vinda de fábrica para aquela que nós vamos produzir, tá bom? É diferente. É diferente, mas diferente somente para a produção. Depois, no final, as porcentagens vão ser as mesmas da fábrica, tá bom? E para que isso é importante? Para saber a quantidade de reflexo em corretor que nós vamos adicionar. Como assim, João Paulo? Lembra lá no início? Vamos voltar lá no início. Aqui, criar o 8.89. Nós vamos precisar de 60 gramas de 8.0 e 3 gramas totais de corretor. Só que o que acontece? Aqui nós temos 2 reflexos. Por isso é importante saber a quantidade e a porcentagem do primeiro reflexo e a quantidade e a porcentagem do segundo reflexo, para dividir essas 3 gramas para os 2 reflexos e assim dar a cor correta que nós precisamos, tá bom? Então lembrem, 3 gramas. Vamos voltar aqui. Então, primeiro reflexo. O que nós vamos fazer para descobrir a quantidade? Vamos por aqui. Primeiro reflexo é o azul. O que nós vamos fazer para descobrir essa quantidade? Nós vamos multiplicar a porcentagem, que é 60%, vezes a quantidade de corretor total. Qual é a quantidade de corretor total? 3, certo? 3 gramas a quantidade de corretor total. Então, nós vamos multiplicar 60 vezes 3 igual 60 vezes 3. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos tirar o zero e multiplicar 6 vezes 3. 6 vezes 3 é 18, certo? 18. Só que o que acontece? Eu não preciso de mais de 18 gramas de corretor. Eu tenho que utilizar 3 gramas de corretor. O que nós vamos fazer aqui é movimentar a vírgula de lugar. Não tem vírgula. Se tivesse vírgula, ela estaria aqui, certo? Se ela estaria aqui, isso é o mesmo que 18, não é? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos transferir essa vírgula uma casa. Nós vamos voltar a vírgula uma casa. Então nós vamos fazer 1,8 gramas. Opa! Então eu já descobri a quantidade que nós vamos precisar no primeiro reflexo azul, certo? Descobrindo o primeiro reflexo, a gente já descobre o segundo, porque se nós fizermos 3 a quantidade total menos 1,8, nós vamos ter 1,2. Então assim nós já descobrimos a quantidade do segundo reflexo sem precisar fazer conta. Mas, para nós termos certeza, vamos lá fazer a conta? Então, segundo reflexo, que é o cendré. O segundo reflexo, que é o cendré. O que nós vamos fazer? Qual que é a porcentagem do segundo reflexo? 40%, certo? 40 vezes o quê? Vezes a quantidade total de corretor que nós vamos utilizar. Qual é a quantidade total? 3, certo? 3 gramas, a quantidade total. O que nós vamos fazer de novo? Tirar o zero. Então, na mesma forma que nós fizemos com 60%, nós vamos fazer com 40%. Então, tiramos o zero, 4 vezes 3, 12. 12. Transferimos a vírgula de lugar também, como fizemos anteriormente, e vira 1,2 gramas. Então, veja só, eu sei que eu vou ter que utilizar aqui, lembra quanto de base eu vou ter que utilizar? 60 gramas
de 8.0, certo? Mas quanto que eu vou ter que utilizar de corretor azul? 1,2 gramas de corretor azul. Vamos descer aqui um pouquinho para ficar visível. E quanto que nós temos que utilizar de corretor cendré? Desculpa, não é 1,2 de corretor azul, me confundi aqui, É 1,8 gramas, lembra lá, 1,8 gramas de corretor azul. E do corretor cendré, que é 1,2 gramas de corretor. Vamos pôr embaixo aqui. Corretor cendré. Certo? É assim, adicionando essas cores, a nossa produção de cor está pronta. Mas, quando nós falamos da série 89, existe um ponto muito importante. Qual ponto é esse? Que não existe o corretor cendré. Esse corretor ele não existe. Mas, sabendo as misturas das cores, nós conseguimos criar o cendré. Como que nós conseguimos criar o cendré? Veja aí que essa cor ela tem uma profundidade de dificuldade um pouquinho maior por não existir o corretor cendré. O que é o cendré? Cendré é igual a azul, verde e violeta. Deixa eu descer aqui. Cendré azul, verde e violeta em partes iguais. Partes iguais. Então, se eu misturar azul, verde e violeta em partes iguais, nós obteremos o cendré, tá certo? Quanto que nós temos que utilizar mesmo de corretor cendré? Lembre? Quanto? 1,2 gramas de cendré, certo? Veja aqui, o cendré ele é azul, verde e violeta, ou seja, são 3 cores. Vamos parar para analisar. Eu tenho 1,2 gramas de cendré. Eu preciso de 3 corretores para criar o cendré. Preciso de azul, verde e violeta. Então quer dizer, se esse 1,2 eu dividir ele por 3, o que vai me mostrar a quantidade de cada corretor que eu vou ter que adicionar nessa mistura, certo? Então eu divido por 3 porque são 3 corretores que eu vou ter que utilizar. 1,2 vai dar 0,4. 1,2 dividido por 3, 0,4 gramas de cada corretor. Conseguiu entender? Então eu vou dividir 1,2 por 3, que vai dar 0,4. João Paulo, não é mais fácil eu dividir 12 por 3, que vai dar 4, eu transfiro a vírgula de lugar? Se você quiser, assim também dá. Porque dividir 12 por 3 é mais fácil do que dividir 1,2 por 3, tá certo? Então assim você descobre. Então você vai ter que adicionar mais 0,4 gramas de corretor azul, 0,4 gramas de corretor verde e mais 0,4 de corretor cendré. Assim, no total da sua mistura vai ficar a seguinte forma. Você vai precisar de 60 gramas de 8.0 mais quantos gramas de azul? 1,8, certo? Só que no cendré tem mais azul. Quanto que tem de azul no cendré? 0,4 gramas. Então 1,8 mais 0,4 vai dar 2,2 gramas de corretor azul. Mais quanto que eu vou precisar de vermelho, de violeta? Porque no cendré precisa do violeta. Eu já adicionei azul aqui, junto com o azul do reflexo ponto 8 do ponto 8 e mais o azul do cendré. Então eu tenho que adicionar mais 0,4 gramas de violeta e mais 0,4 gramas de verde. Assim nós conseguimos
produzir o sender. E existem várias, inúmeras outras formas de conseguir produzir essa cor aqui que nós vamos precisar. Mas no momento eu preciso que você entenda como produzir essa cor. Se você entender, reveja esse vídeo quantas vezes for necessário. Porque se você aprender a como produzir o 8.89, você vai produzir qualquer cor com 2 reflexos. Tá bom? Então, esse é o meu presente para você. Espero que você curta muito esse meu presente. Foi de muito carinho que eu estou dando esse presente para você. E logo nos vemos por aí nas redes sociais. E espero que logo você também esteja dentro do curso. Passou um caminhão, uma moto aqui. E espero que daqui a pouco quero ver você dentro do curso de colorimetria avançada, tá bom? Um beijo, um abraço e até breve.